Futaro é um perdedor feio e solitário que foi ignorado toda a sua vida até começar a dar aulas para 5 irmãs e conquistar todas elas ao mesmo tempo. Mas antes disso acontecer, na cantina da escola, em um dia fatídico, ele pede o item mais barato do cardápio, já que está totalmente sem dinheiro. E enquanto se dirige ao seu lugar com a sua comida, alguns estudantes zombam dele por estar sozinho. Ao chegar à mesa, uma menina feia também coloca sua comida nela e diz a ele que chegou primeiro, mandando-o ir para outro lugar, mas ele não é nenhum cavalheiro. Ele manda a menina se mover porque é ali que ele se senta todos os dias. Os dois idiotas egoístas decidem sentar-se na mesma mesa, e enquanto estão juntos, os colegas de Futaro ficam surpresos que ele está almoçando com uma menina pela primeira vez em sua vida patética. Futaro fica surpreso ao ver a garota à sua frente, toda corada, e ele se pergunta quem a obrigou a se sentar com ele. De repente, ele nota a refeição à frente dela e imediatamente calcula o custo, o que o choca ao perceber o quão cara é. Ambos começam a comer e ele decide revisar seu exame enquanto aproveita sua refeição de $1. A garota fica surpresa por ele estar estudando enquanto come e decide se intrometer em seus assuntos. Ela pega a prova dele pensando que ele reprovou, mas fica chocada ao descobrir que ele tirou nota máxima. Futaro fica envergonhado e ela o acusa de ter mostrado deliberadamente para se gabar de... Ela diz a ele que é muito boa em reprovar em exames e comenta que deve ter sido a Lady Luck quem o trouxe para sua mesa para ajudá-la a estudar. Mas Futaro a ignora antes de se levantar para ir embora. A menina fica surpreendida e oferece-se para partilhar parte da sua refeição se ele não estiver satisfeito, mas ele parece irritado por estar sem dinheiro enquanto lhe diz de forma rude que ela pediu demais e ficaria gorda, a envergonhando. O telefone dele toca e ele verifica que a irmã mais nova lhe enviou uma mensagem perguntando se ele está a comer sozinho de novo. Ele vai ao banheiro para ligar para ela, e fica surpreso quando ela lhe diz que o pai deles encontrou um bom trabalho de meio período para ele que poderia quitar todas as suas dívidas. Ela lhe conta que uma família rica se mudou recentemente e está procurando um tutor para a filha. Ela acrescenta que a família está disposta a pagar 5 vezes o preço de mercado. Na próxima aula, a mesma garota que ele conheceu anteriormente aparece diante de todos, apresentando-se como Itsuki, e ele fica chocado ao perceber que esta é a aluna que ele vai ensinar. Foi nesse momento que ele soube que tinha estragado tudo. Ele fica envergonhado e tenta cumprimentá-la, mas ela o ignora também. No dia seguinte, durante o almoço, ele tenta se desculpar pelo jeito que a tratou no dia anterior para não perder o novo emprego, mas descobre que a mesa dela já está cheia. Quando ele sai, uma das meninas chamadas Ichika, que está sentada à mesa, se aproxima dele e pergunta se ele está interessado em Itsuki. Mas ele diz que não. No entanto, ela diz que vai ajudá-lo a falar com ela. Ele rapidamente a segura e diz para ela ficar longe dos seus assuntos, mas ela não se importa e diz que ele pode sempre vir falar com ela a qualquer momento. Alguns momentos depois, enquanto ele pensa no que fazer sobre a garota que vai dar aulas, ele vê outra garota que lhe mostra o seu script do exame que caiu enquanto ele passava pela mesa delas. Mais tarde, do lado de fora, enquanto se esconde, procurando uma oportunidade para se desculpar com a Itsuki, uma garota feia o nota e o confronta. Ela ameaça denunciá-lo por ficar olhando para as meninas, mas ele implora que não o faça, também pedindo para não contar a Itsuki sobre isso. Ele se dirige à residência dos novos alunos, e ao tentar entrar no complexo residencial, ele se depara chocantemente com Nino e a outra garota de antes. Nino o acusa de perseguição e diz para ele voltar para casa, mas ele finge que também está morando ali. No entanto, a outra garota, Miku, diz para ele parar de mentir, lembrando-o da refeição de $1 que ele comprou mais cedo. Ele fica envergonhado, mas rapidamente corre para dentro do prédio mesmo assim, indo em direção a Itsuki, mas não a encontra quando ela entra no elevador. Ele decide subir pela escada para alcançá-la. Logo ele a encontra, e ela se pergunta o que ele quer. Então ele menciona o incidente do dia anterior, mas ela não quer ouvir suas baboseiras. Ela manda ele ir embora, dizendo que um tutor chegará em breve, mas Futaro revela que ele é o tutor que ela está esperando, surpreendendo-a. Ela fica triste e logo as outras meninas aparecem na passarela, falando sobre o perseguidor assustador que encontraram mais cedo. Elas ficam chocadas ao vê-lo novamente e ele se pergunta por que todas estão lá. Itsuki revela que todas moram ali, e enquanto ele se pergunta como 5 amigas estão compartilhando um apartamento, ela revela ainda que elas são quíntuplas, chocando... Mais tarde no apartamento, enquanto Futaro se prepara para sua primeira sessão de tutoria com elas, todas, exceto Chotsuba, se recusam a aparecer para a aula. Então os dois vão aos quartos de cada uma para reuni-las para a aula, mas elas todas recusam. Alguns momentos depois, ele reúne 4 delas, exceto Nino, mas ele tem dificuldades para fazê-las se concentrarem nos estudos. Ichika oferece a ele alguns biscoitos, mas ele os rejeita. Ela promete estudar se ele comê-los, então ele aceita.
No entanto, ele logo descobre que foi drogado ao se encontrar em um táxi em frente à sua casa. Ele se delicia e Itsuki diz a ele que, se seu pequeno cérebro entende a situação, ele deve saber que as garotas não o querem, mas ele insiste que não pode parar de tutorar elas, o que faz com que Itsuki se pergunte por que ele é tão persistente. A irmã de Futaro, Ria, aparece e ao ver Itsuki, convida-a para jantar com eles. Durante o jantar, Itsuki percebe que Futaro é persistente porque sua família está completamente falida e precisa do dinheiro para saldar suas dívidas. Então, quando ela se prepara para ir para casa após o jantar, ela lhe diz que ele pode se dedicar à tutoria o quanto quiser. Ainda assim, ela pessoalmente não precisa da ajuda dele para passar nos exames. Isso o anima, pois ele pensa que não precisa lidar com todas as 5 irmãs. Ele só precisa ajudar aquelas que estão falhando em se formar com sucesso. Mas mal sabia ele que as 5 irmãs são idênticas em todos os aspectos, inclusive em falhar terrivelmente na escola. No dia seguinte, as garotas ficam surpresas que ele veio novamente para dar aulas, mesmo após sua primeira experiência terrível. Elas dizem que não precisam de um tutor e ele as desafia a provar isso passando no teste que preparou para elas. Ele acrescenta que não irá incomodar quem passar nunca mais. As 5 irmãs concordaram com isso como se fossem realmente inteligentes, mas depois de fazerem o teste e Futaro corrigi-lo, elas marcaram 100, combinados. Imediatamente eles começam a correr e ele começa a persegui-los. No dia seguinte, ele começa a lutar para equilibrar seus próprios estudos e dar aulas aos alunos chatos que recebeu. Ele chega à escola e, enquanto pensa nisso, as 5 meninas chegam em uma limusine cara. Ele tenta falar com elas, mas elas começam a correr novamente, e ele imediatamente corre atrás delas, dizendo que é inofensivo. Itsuki lhe diz que, embora elas não sejam inteligentes, resolverão seus problemas por conta própria. Então ele lhes pergunta se revisaram o teste que ele deu anteriormente, o que deveria ser uma indicação de se elas conseguem estudar sozinhas ou não. Mas as 5 idiotas ficam sem palavras, fazendo-o perceber que essas garotas não são apenas burras, elas detestam completamente estudar e também o odeiam. Ele raciocina que precisa ganhar a confiança delas, e ao verificar os testes delas de mais cedo, percebe que Miku respondeu corretamente a uma pergunta em particular, surpreendendo-o. Mais tarde, ele se aproxima dela durante o almoço, e ao tentar falar com ela sobre a questão, Yotsuba interrompe. Ela mostra empolgada como errou todas as perguntas no dever de casa que fez, e Chika tenta levá-la embora, para que possam deixar Futaro e Miku sozinhos. Ele lhes diz sobre a necessidade de estudar, mas Ichika responde que deveriam aproveitar mais a juventude, se apaixonando e coisas assim. Futaro responde irritado que isso seria uma tolice e uma perda de tempo, surpreendendo-os. Yotsuba diz a ele que ainda não tem ninguém e pergunta a Miku se há algum garoto de quem ela gosta. Ela fica envergonhada e sai, fazendo com que os outros suspeitem que ela está apaixonada. Futaro pensa sobre isso e, ao voltar para seu assento, vê uma carta de Miku pedindo para ir ao terraço para que ela possa lhe contar algo que queria falar. A mente dele enlouquece enquanto ele se pergunta se ela gosta dele, mesmo que eles tenham se conhecido apenas 3 dias antes. Ele não consegue mais manter a calma durante a aula, mas pensa que isso pode ser uma pegadinha. Depois da aula, ele vai até o telhado, mas não a encontra. E enquanto pensa que afinal era uma pegadinha barata, ela aparece de repente, chocando ele. Inicialmente ela hesita, bastante envergonhada com o que está prestes a dizer, mas finalmente revela que queria lhe dizer que sabia a resposta de uma das perguntas que ele fez no teste. Ele fica desapontado. No entanto, ele pergunta por que ela está respondendo só agora, mas ela se vira para ir embora. Então ele rapidamente tenta detê-la, fazendo com que o telefone dela caia das mãos. Enquanto ela pega, ele vê o brasão Takeda na tela dela e fica surpreso. Ela fica envergonhada e pede para ele não contar a ninguém, revelando que gosta dos senhores da guerra do período Sengoku, e até lê e joga jogos sobre eles. Ela se sente estranha, mas Futaro pensa que essa seria uma oportunidade de ouro para se aproximar dela. Então ele a consola, dizendo que ela não é estranha. Ele então diz a ela que obteve uma pontuação perfeita no último exame de história, o que a diverte. Ele diz para ela ser sua aluna, e que ele vai ensinar tudo o que ela precisa saber sobre os senhores da guerra. Miku discorda de sua afirmação de que ele sabe mais do que ela, e imediatamente o testa com uma pergunta, mas ele consegue responder corretamente. Ela faz mais perguntas, às quais ele consegue dar resposta. Ela finalmente concorda em aprender com ele, mas enquanto voltam para a aula, ela o testa com uma bebida, sobre a qual ele não tem noção de sua história. Ela diz a ele que ele é apenas um tagarela, e que não há nada para aprender com ele, ferindo o seu ego. O idiota imediatamente vai para a biblioteca para reunir o máximo de livros que puder sobre a história, para provar a ela que sabe mais do que ela. 2 dias depois, ele vai encontrá-la para desafiá-la a outro quiz, mas ela de repente sai correndo. Ele começa a persegui-la.
e ambos começam sua competição enquanto correm pela escola como idiotas, mencionando nomes de diferentes senhores da guerra na história até ficarem exaustos. Depois de um tempo, eles começam a conversar, e Futaro percebe que Miku está tentando esconder das irmãs o fato de gostar de senhores da guerra. Ele pergunta o motivo, e ela revela que é a maior perdedora das 5. Ele começa a dar pra ela algumas baboseiras motivacionais, mas ela não dá a mínima pra essa conversa fiada dele. Mais tarde, durante a próxima sessão de tutoria, apenas Yotsuba aparece, e enquanto ele pensa na confusão em que está, Miku de repente aparece e diz que está pronta para participar também, animando-o. Na próxima reunião, todas as meninas se reúnem na sala de estar, mesmo que nem todas estejam interessadas na aula. No entanto, Futaro considera isso um progresso em comparação com as vezes anteriores, quando ele tinha que correr atrás delas. Enquanto ele se prepara para começar a aula, Nino aparece para provocá-lo, mas ele mantém a calma e a convida para participar. No entanto, ela o ignora, então ele decide se contentar com as outras 4. Mas Nino interrompe e lembra cada garota de outra coisa que elas precisam fazer. Todas as outras meninas saem, exceto Miku, e por mais que Nino tente persuadi-la da necessidade de sair, ela se recusa. Futaro e Miku começam a falar sobre história, surpreendendo Nino, que se pergunta quando os dois ficaram tão próximos. Ela acusa Miku de ter uma queda por caras de aparência monótona, atacando o ego de Futaro. Miku responde que Nino se preocupa demais com a aparência, o que agrava ainda mais a feiura de Futaro. As duas garotas começam a discutir intensamente, e enquanto Futaro tenta pará-las, seu estômago faz alguns sons de fome. Ao ouvir isso, Nino imediatamente desafia Miku para uma batalha culinária, chocando Futaro. Nino ainda dá uma condição de que se ela ganhar não haverá estudo hoje, e enquanto Futaro espera que Miku recuse, ela aceita o desafio. A batalha de culinária começa, e depois de um tempo misturando ingredientes, elas terminam de cozinhar e apresentam seus pratos para ele julgar qual é o melhor. Enquanto isso, Miku não está orgulhosa de suas habilidades culinárias e teme que ele não goste de sua comida. No entanto, quando ele prova as diferentes refeições, diz às duas que ambas são igualmente boas, mas Nino não aceita isso e sai irritada. Alguns momentos depois, Futaro fala com Miku, dizendo que não sabe por que Nino o odeia tanto, mas Miku diz que não acha isso, aconselhando-o que ela mudará de ideia se ele enfrentá-la de boa. Fé, ele fica surpreso e pergunta o que deve fazer, mas ela diz para ele não perguntar a ela, pois é sua responsabilidade descobrir isso. Ele logo sai do complexo residencial e de repente se lembra de que esqueceu seus cartões de memória. Mas antes que ele possa voltar, a porta se trava automaticamente. Ele entra em contato com Miku pelo interfone e ela diz que ele pode entrar para pegar, já que ela está tomando banho. Ele entra e, chocantemente, encontra Nino vestida de forma suspeita na sala de estar. No entanto, ela tem uma visão terrível, quase cega, e não o vê. Ela pensa que é a Miku que está lá com ela e começa a se desculpar pelo que fez à tarde. No entanto, tudo o que passa pela mente do Futaro é como pegar seu cartão de memória e fugir sem que ela perceba. Caso contrário, a pouca confiança que tem nele será destruída. Ela percebe que a Miku não está respondendo e pensa que é porque ainda está zangada. A garota quase cega logo vem atrás dele e começa a esfregar seus seios em suas costas enquanto, inocentemente, se estica para pegar um livro na estante. Ele fica envergonhado e rapidamente sai, surpreendendo Nino, que ainda acha que Miku está brava. Ela começa a fazer birra e acidentalmente acerta a prateleira acima. Os livros na prateleira perdem o equilíbrio instantaneamente e caem, indo em direção à cabeça de Nino, mas ele rapidamente a salva, colocando-o em uma posição comprometedora com ela. Então ela percebe que era um estranho que estava lá. Futaro tenta explicar. Enquanto ele faz isso, Itsuki tira uma foto deles naquela posição, que agora será um tema de debate mais tarde. Nino o acusa de entrar para ver sua nudez, mas ele declara que isso não é verdade. No entanto, nem todas as meninas acreditam nele, exceto Miku, que tenta defendê-lo. Itsuki logo observa os livros ao redor deles na foto e especula que ele poderia ter estado tentando salvá-la. Nino não está satisfeita com esse julgamento e imediatamente sai correndo de raiva. Depois, enquanto Futaro caminha para casa, ele, surpreendentemente, encontra Nino sentada sozinha do lado de fora. Quando ela o vê, rapidamente corre para a porta, mas ela fecha antes que ela possa entrar, fazendo Futaro perceber que ela não trouxe a chave quando saiu furiosa. Inicialmente, ele a ignora e vai embora, já que a arrogante vai atacá-lo se ele tentar ajudar de qualquer maneira. No entanto, ele volta para ela e tenta de novo a sua conversa motivacional. Mas isso só a endurece, fazendo-o perceber que se ele seguir uma carreira como palestrante motivacional, certamente acabará falido. Logo, Miku aparece e Nino sai com ela, deixando Futaro para resolver a sua burrice. Após isso, é um dia livre e Futaro decide maximizar o dia estudando sem ter que se preocupar com seus alunos bobos.
Mas no momento em que começa a estudar, ele começa a pensar neles novamente e fica frustrado por não conseguir parar de pensar neles. Alguém toca a campainha e ele vai abrir, pensando que é o agiota, mas ele fica surpreso ao ver que é Itsuki. Ela diz que tem algo para lhe dar e entrega-lhe o pagamento pelos 2 dias que ele passou ensinando-as, o que o choca ao perceber que é uma quantia enorme. No entanto, ele rejeita, dizendo que, embora tenha vindo para ensiná-las, não conseguiu fazer nada com elas, então não pode receber nenhum dinheiro pelo trabalho que não fez. Itsuki responde que isso não é verdade, que ele não fez nada, pois sua presença está começando a mudar algo nos 5, surpreendendo-o. Mas ela rapidamente nega o que acabou de dizer e diz a ele que não pode pegar o dinheiro de volta. Ele então pergunta à irmã, Ria, se ela quer alguma coisa, e todos eles vão para o fliperama. Futaro pergunta a Itsuki por que ela veio junto, e ela lhe diz que foi porque a irmã dele queria, chocando-o, enquanto ele diz que ela poderia ter sido rejeitada. Eles desperdiçam algum tempo precioso no centro de jogos, e ao voltarem, Futaro percebe que desperdiçou seu dia com sucesso em vez de ler como tinha planejado. No entanto, ele decide usar a noite para estudar, e diz a Itsuki para fazer com que ela e as irmãs estudem naquela noite. Ao ouvir isso, a garota preguiçosa imediatamente se vira para ir embora. Ele suspeita que é porque ela não fez a lição de casa e começa a correr atrás dela, mas enquanto eles correm, Ria chama a atenção deles para as outras 4 irmãs que acabaram de chegar. Jotsuba, animada ao ver Ria, se aproxima dela e a convida para se juntar a elas para ver os fogos de artifício. Futaro imediatamente objeta, dizendo que planeja estudar naquela noite, mas Ria implora que gostaria de ver os fogos de artifício. Finalmente ele concorda, mas com a condição de que as 5 garotas devem primeiro completar seus deveres de casa. Depois de completarem os deveres, elas vão animadamente para o centro de fogos de artifício. Mas Futaro está infeliz, se perguntando por que diabos estão tão felizes. Bem, ele está contente que elas tenham terminado seus deveres pela primeira vez. As outras meninas vão até ele, mas Nino está irritada ao vê-lo. Enquanto isso, Ichika recebe uma ligação estranha e se afasta para atendê-la. Jotsuba volta com Ria, que então mostra a ele os presentes que Jotsuba comprou para ela. Eles começam a se abraçar, e Jotsuba de repente pensa em se casar com Futaro para também ser irmã de Ria. No entanto, Nino de repente fica irritada com Futaro, dizendo para ele não pensar em nada ridículo por causa das besteiras que Jotsuba está dizendo. Ichika logo retorna e diz para eles irem embora, surpreendendo Futaro, que se pergunta para onde mais eles estão indo. Ela responde que Nino alugou o telhado para que possam ter a melhor vista dos fogos de artifício, chocando-o, pois isso o lembra de como ele é um perdedor falido. Enquanto se dirigem ao terraço, todos se separam para cuidar de diferentes coisas, deixando Miku e Futaro sozinhos. Ele pergunta a ela por que isso os anima tanto, já que não é a primeira vez que festivais de fogos de artifício são realizados. Ela responde que os fogos de artifício eram uma grande parte das memórias que compartilharam com a mãe deles. Eles iam vê-los todos os anos enquanto ela estava viva, e até mesmo depois que ela passou para o Nirvana. Após algum tempo, o início dos fogos de artifício é anunciado, e Nino de repente percebe que todos se separaram. A multidão começa a empurrá-la, quase fazendo-a tropeçar, mas Futaro rapidamente a segura e diz para ela se segurar nele. Ela o leva para o terraço, esperando que os outros já estivessem lá, mas não encontram ninguém. Então, percebe que é a única que conhece esse local. Eles assistem aos fogos de artifício por algum tempo, e Futaro começa a falar sobre a história deles, da qual ela não dá a mínima. Ela diz que assistir a isso com ele é totalmente entediante, e ele a chama de estúpida, pois é culpa dela que os outros não estejam aqui. Ela recebe uma ligação de Jotsuba, que lhe diz que está na torre do relógio com Ria. Futaro tenta ligar para os outros, mas seu telefone de baixo custo o constrange. Eles logo veem Ichika de lá, e Futaro decide ir buscar as irmãs ao se lembrar que isso é muito importante para ele. Ele vai encontrar Ichika, mas ao tentar alcançá-la, um idiota feio de bigode o interrompe, perguntando que tipo de relacionamento ele tem com a garota. E antes que Futaro pudesse piscar, eles já tinham ido embora. Enquanto eles perguntam para onde eles foram, Miku aparece e ele diz que deveriam procurar a Ichika, mas ela diz que está machucada, então ele se oferece para carregá-la nas costas. Contudo, ele logo a deixa cair, pois ela é pesada demais para seu fraco mãos. Ele logo cuida do ferimento dela e eles começam a conversar. Ele conta sobre ter visto Ichika com um perdedor feio, o que acha muito suspeito, e Miku diz que também já viu saindo do carro dele uma vez. Logo eles se levantam para procurar os outros com Futaro segurando a mão dela. Alguns repórteres, sem se preocuparem com seus próprios assuntos como de costume, perguntam qual é o relacionamento deles, e Futaro responde que são apenas conhecidos, o que irrita um pouco Miku. Eles veem Tsuki e ele vai chamá-la. Enquanto voltam para onde Miku está, ele pergunta a ela qual é o relacionamento entre eles. Ela acha a pergunta dele ridícula e diz que eles são completos estranhos no máximo, chocando-o. Ele logo vê Ichika, que o leva para um lugar suspeito para dizer a ele para não contar às irmãs o que aconteceu, e também revela que não assistirá aos fogos de artifício com eles.
pois foi chamada para um trabalho urgente. Ela tenta sair e ele rapidamente para perguntar o que está acontecendo, mas ela diz para ele continuar sendo apenas o tutor que é, e não meter o nariz dele nas suas coisas. Ela sai, mas de repente vê de longe o homem feio de bigode assustando-a. Ela rapidamente retorna a Futaro, que então observa ser o mesmo cara de antes. O homem começa a se aproximar e ela rapidamente abraça Futaro para evitar ser pega. O homem logo os vê abraçados, mas ele não está preocupado com alguns pombinhos aleatórios que não têm algo lucrativo para fazer com seu tempo. No entanto, ele fica sentado lá, chocando Futaro, que começa a se perguntar quanto tempo tem que abraçá-la. E Chika sente que estão fazendo algo que apenas amantes fazem, embora sejam apenas amigos. Ele fica surpreso por ela tê-lo chamado de amigo, e diz que é apenas um professor contratado, e que nunca teriam se encontrado se não fosse por isso. Ela se sente magoada por ele não a ver como amiga, e ele de repente percebe que Miku estava magoada antes, quando ele as considerou conhecidas. Eles ouvem o homem falando ao telefone, e ela se esconde novamente. De repente o homem declara que a encontrou, chocando-os ao perceberem depois que ele encontrou Miku, pensando que ela é a pessoa. Eles imediatamente o seguem. Miku tenta dizer ao homem que ele pegou a pessoa errada enquanto ele apressadamente a afasta, mas ele não escuta. Ela consegue soltar a mão dele, mas cai nos braços de Futaro. O homem pergunta sobre a relação dele com ela, e ele responde que é o parceiro da garota e quer eles de volta. O homem confuso diz que ela é a jovem atriz preciosa deles, chocando Futaro, que percebe que era isso que Chika estava escondendo. O homem logo vê Chika e fica mais confuso ao se perguntar se há duas Chikas. Eventualmente, ele descobre que elas são quíntuplas e fica ainda mais confuso. Ele leva a verdadeira Chika embora e Futaro o segue. Ele logo vê Chika sozinha e pergunta por que ela está indo com o homem feio. Ela logo revela que foi recrutada por seu chefe há 6 meses, e desde então tem desempenhado papéis menores de vez em quando. Recentemente, recebeu uma notícia sobre uma audição para um papel significativo em um filme de grande sucesso. Ela ainda diz que pode finalmente estar fazendo sua estreia oficial e, em seguida, pede para ele ensaiar o roteiro com ela. Enquanto fazem isso, o homem de bigode chega para buscá-la, e ela imediatamente se prepara para ir embora. Mas Futaro a chama de volta e diz que ela fica feia com um sorriso falso. Ele diz que está irritado com o fato de ela sempre sorrir para esconder seus verdadeiros sentimentos. Ele então lista seus problemas familiares e explica que está fazendo o trabalho de tutor por causa disso, mas se sente péssimo por não poder fazer nada por eles. E Chika diz a ele que depois de conseguir o emprego, finalmente pensou que poderia se destacar como a mais velha entre suas 4 irmãs, então decidiu não contar para elas sobre isso até conseguir. Ela acrescenta que não conseguirá encará-las novamente se estragar essa oportunidade, e enquanto ela sai, ele diz que irá se juntar a ela quando pedir desculpas às irmãs. Depois que ela sai para a audição, ele liga imediatamente para Ryuya e começa a planejar algo com todas as outras 4 irmãs. E Chika vai para sua audição e diverte os jurados ao desempenhar seu papel perfeitamente. Após retornar, ela percebe que Futaro estava esperando por ela, e ao vê-la, ele imediatamente a leva para encontrar as outras garotas. Enquanto ela pensa que as irmãs ficaram muito bravas com ela, surpreendentemente ela as encontra preparando seus próprios fogos de artifício, aparentemente o que Futaro estava planejando antes, e ela fica empolgada. Ela se desculpa com elas, e todas se desculpam em troca por suas falhas antes de lançar seus fogos de artifício de baixo orçamento. No dia seguinte, Ichika encontra Futaro e conta a ele como suas irmãs ficaram animadas quando ela finalmente lhes contou sobre seu trabalho. Mais tarde na aula, um professor feio os informa sobre os próximos exames de meio de semestre e os aconselha a se preparar o máximo possível, pois qualquer nota abaixo de 30 é considerada falha. Ao ouvir isso, Futaro acha que é hora, e ele vai encontrar Itsuki, que tem sido teimosa ao estudar sozinha e não com os outros. Ele a elogia dizendo que ela é a mais estudiosa das quíntuplas, mas também a mais estúpida. Ele diz para ela se juntar ao grupo de estudos para melhorar suas notas horríveis, mas ela recusa e vai pedir ajuda ao professor. Ele se recusa a desistir e encontra Nino, mas ela o desarma. Ele rapidamente a alcança novamente e começa a falar suspeito, então ela dá um tapa no rosto dele. Depois disso, 3 das gêmeas se reúnem na biblioteca para a sessão de tutoria, e ele as motiva a estudar muito para o próximo exame de meio de ano. Após o estudo, eles saem para ir para casa, e no caminho Futaro raciocina que estudar depois da escola não é o suficiente para fazer todos esses teimosos passarem nos exames. E ele se pergunta quanto eles podem aprender durante o fim de semana. E Chika diz a ele para pegar leve com elas, e sugere que elas poderiam estar mais motivadas a estudar se ele lhes desse uma recompensa. Mas ele está sem dinheiro para incluir isso em sua estratégia. Ele se separa delas e segue seu caminho. No entanto, enquanto caminha para casa, Itsuki corre rapidamente para encontrá-lo e diz que o pai dela gostaria de falar com
Ela lhe entrega o telefone e tudo o que o pai dela faz é ameaçar seu traseiro feio, dizendo que ele terá que se demitir se alguma de suas filhas reprovar nos exames intermediários, assustando-o. Ele fica imediatamente hostil, pobre Itsuki, repreendendo-a por ter falhado no teste mais cedo naquele dia. Ela fica com raiva e diz que não precisa da ajuda dele para passar no exame. Quando ela sai, ele a segue, dizendo para ela parar de ser idiota, o que a deixa ainda mais irritada. Ele explica que a teimosia dela só fará com que ele perca o emprego, e ela se ofende com isso, dizendo que ele está fazendo isso apenas pelo dinheiro. Ambos ficam furiosos, e ela diz que nunca o deixará ensiná-la, mesmo que isso signifique sua expulsão. Futaro, também em sua arrogância, não se importando com o fato de ainda estar quebrado, responde que nunca vai ensinar alguém tão idiota. A seguir, enquanto joga Monopoly com as outras meninas, ele pensa sobre o que aconteceu no dia anterior e se arrepende de ter falado com Itsuki daquela maneira. Enquanto continuam jogando, ele percebe que é pobre no jogo, assim como é na realidade. Ele fica bravo e imediatamente diz às meninas para pararem o jogo e voltarem a estudar, mesmo que elas tenham estudado desde a manhã. Miku se pergunta se eles são tão burros que ele está desesperado para ensiná-los. Nino logo aparece e tenta mandá-lo para casa, mas Ichika encontra uma maneira de fazê-lo ficar durante a noite, já que percebe que ele tem algo para dizer a Itsuki. Mais tarde, enquanto ele toma banho, Nino vem atrás da porta, fingindo ser Itsuki, e diz-lhe que Ichika a enviou até ele. Ele pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior e diz-lhe que foi porque o pai delas ameaçou despedi-lo se alguma delas reprovasse. Nino entra abruptamente. Ele percebe que divulgou a informação para a garota errada, que não se importaria em reprovar só para vê-lo demitido. Ele logo termina de tomar banho e vai encontrar as meninas para que possam continuar estudando. Ele lhes diz para perguntar-lhe qualquer coisa, e Miku de repente pergunta que tipo de garotas ele gosta. Ele revela enganosamente as qualidades de suas irmãs mais novas. Depois disso, ele lhes diz que namorar é besteira. Mais tarde, Itsuki vem pegar os fones de ouvido de Miku, agindo de forma mal-humorada, e depois que ela sai, Ichika chama Futaro para falar em particular sobre Itsuki. Ela diz a ele que Itsuki é teimosa e tem dificuldade em expressar seus sentimentos. Ela acrescenta que provavelmente está se sentindo sozinha. Ela diz que fará o melhor para trazê-la de volta, mas ele também tem um papel a desempenhar ao lidar com ela. Depois disso, ambos entram. Ele consegue dormir em uma cama pela primeira vez em sua vida de quebrado, e mais tarde naquela noite, Miku sai do seu quarto para se juntar a ele na cama. Ao acordar no dia seguinte, ele vê surpreso Miku dormindo ao lado dele. Ele se pergunta quem é, pois não consegue diferenciar as garotas, mas ele acha que deve ser a Miku. Ele então raciocina que ninguém deve vê-lo assim, então ele sai furtivamente do quarto, mas surpreendentemente encontra Itsuki na porta. No entanto, ela também se parece com Miku e ele fica confuso. Ele vê o pijama dela e imediatamente percebe que é a Itsuki. Ela tenta falar sobre sua decisão de se dar bem com ele, mas ele rapidamente a interrompe e fecha a porta quando percebe que a Miku acordou. Itsuki entende mal isso e sai irritada. Ele mais tarde retorna lá fora e Ichika pergunta se ele viu a Miku, mas ele mente dizendo que ela deve estar na biblioteca. Eles vão para a biblioteca, e enquanto procuram Miku, Futaro pensa sobre seu desentendimento com Itsuki. Ele então pergunta a Yotsuba o que ela faria se uma delas falhasse, e ela responde que repetiria o segundo ano com essa pessoa, surpreendendo-o. Ele imediatamente sai correndo da biblioteca e volta para casa para encontrar a Itsuki. Ele encontra a idiota preguiçosa dormindo e começa a repreendê-la por não se esforçar nos estudos, fingindo que pensa que é a Miku. Ele continua fingindo que a está confundindo com Miku, e diz a ela que aposta que Itsuki está ocupada estudando no quarto dela e não cochilando na mesa como uma boba. Ela fica envergonhada e logo começam a estudar juntos, com Nino olhando com ciúmes do andar de cima. Após isso, as garotas mostram a ele que tiraram notas perfeitas em todas as provas intermediárias e ele fica animado, mas ele acorda e fica desapontado ao perceber que foi um sonho. É dia de exame. Itsuki também acorda, e enquanto acham que ainda estão no horário, Futaro de repente percebe que o relógio de parede está quebrado. Eles imediatamente correm para a escola, mas estão atrasados e o orientador já está na entrada para punir os atrasados. Futaro se lembra de que Yotsuba já está na escola. Então ele elabora um plano para enganar o orientador. As 4 meninas se vestem como Yotsuba e conseguem passar pelo orientador idiota sem serem pegas. Futaro decide seguir o exemplo, esperando que o professor estúpido não perceba que é ele também. Mas o professor o pega e o leva para a sala de orientação para discipliná-lo. Em contraste, as outras garotas vão para a aula prestar o exame começa, e as 5 garotas parecem não saber o que estão fazendo. Enquanto isso, Futaro está otimista quanto ao desempenho delas. Alguns dias depois, os resultados do meio de semestre são divulgados e as 5 garotas conseguiram passar em apenas uma matéria, cada uma passando em uma matéria diferente da outra, decepcionando Futaro,
que raciocina que esperava demais de 5 irmãs estúpidas idênticas. O pai das meninas liga e Futaro atende, pronto para enfrentar as consequências. O pai pergunta a ele sobre os resultados das garotas e ele imediatamente sugere que encontre outro tutor para elas. Nino rapidamente arrebata o telefone dele antes que ele continue a falar besteiras e diz ao pai que as 5 juntas conseguiram evitar reprovar em qualquer das disciplinas, chocando Futaro. A ligação termina com o pai pensando que suas filhas estúpidas de fato passaram nas 5 disciplinas, salvando Futaro de ser demitido e dando às meninas outra chance de se provarem nos próximos exames. Após isso, Futaro passa algum tempo com sua família e reclama de como as 5 garotas falharam, mesmo tendo estudado muito. O pai dele diz para ele não se preocupar muito com elas, pois eventualmente elas vão mudar e melhorar. Diz que ele também nunca foi um fanático por estudos antes, mas era um cara selvagem até conhecer uma garota que o mudou. Heiha fica surpresa ao ouvir isso, e seu pai de repente pega seu caderno para mostrar a ela a foto do Futaro mais jovem, deixando-o envergonhado. Depois ele vai para a casa das garotas e Miku faz alguns croquetes para ele, pedindo sua opinião sobre o seu cozinhar. Ele diz a ela que estão gostosos, mas Yotsuba revela brutalmente que é uma porcaria. Miku então decide continuar fazendo-os até que fiquem perfeitos. Futaro logo desenvolve um desconforto estomacal após comer tantas croquetes na tentativa de Miku fazer as perfeitas. Ele culpa Yotsuba por reclamar tanto da comida de Miku, o que a fez continuar a alimentá-los com refeições terríveis. Mino e Itsuki aparecem a caminho do almoço, e enquanto se dirigem para a porta, Futaro diz a Yotsuba para encontrar uma maneira de fazê-las ficar para que possam estudar. Ela imediatamente vai detê-las, dizendo que Futaro está gravemente doente e precisa de seus cuidados. Mas as duas meninas não se importam com ele. Elas continuam indo para fora, e Futaro tem que chamar a atenção delas usando ketchup para fingir que está tossindo sangue. Itsuki vem até ele enquanto Mino vai preparar algo para comer, mesmo que comer demais o tenha deixado assim. Mino logo volta com uma tigela de mingau, mas ao se aproximar pisa no recipiente de ketchup e escorrega, jogando o mingau nele. Ele reage rapidamente à queimadura, pulando do chão, surpreendendo Mino e Itsuki ao perceberem que não havia nada de errado com ele. As duas garotas o deixam, e ele diz tristemente a Yotsuba que elas voltaram a ser como eram antes dos exames. Yotsuba diz que não é bem assim, afirmando que suas irmãs na verdade mudaram desde que o conheceram. Ela então pergunta se ele sabe por que ela sempre esteve ao lado dele. Ele se pergunta por quê, e ela diz que é porque gosta dele. Ela então coloca seus melões sobre o rosto dele, deixando-o embaraçado, mas imediatamente diz que está apenas brincando. No dia seguinte, Yotsuba vem encontrá-lo e a Miku na biblioteca para falar sobre o próximo acampamento. Ele diz a ela que não está interessado no acampamento e que só está sendo forçado a participar. Além disso, ela diz a ele que talvez queira esperar pela lenda sobre a dança ao redor da fogueira no último dia, que afirma que quaisquer pares que dancem quando terminar estão destinados a ficar juntos para sempre, mas ele a chama de idiota por pensar que isso é verdade. Ichika chega, mas logo sai porque tem uma filmagem. Mas antes de sair, pede o e-mail de Futaro, e ao sair da biblioteca envia uma mensagem ameaçando espalhar uma foto estranha dele se ele não conseguir os e-mails das outras garotas. Ele imediatamente pede os e-mails das garotas, exceto o de Mino, que não tem celular. No entanto, ela pega o caderno dele para escrever seu e-mail. Enquanto isso, Futaro percebe que Yotsuba recebeu uma ligação do clube de basquete e, ao sair, ele a segue, esquecendo completamente seu manual com Mino. Logo ele a vê entrando no vestiário de basquete, e enquanto pensa que ela está fazendo isso para evitar estudar, ele ouve, para sua surpresa, ela recusando a oferta de se juntar ao clube de basquete. Ela diz a eles que tem outro compromisso depois da escola, referindo-se à sessão de tutoria com Futaro. Ele fica sem palavras, mas age com naturalidade diante dela quando ela o vê. Mais tarde naquela noite, enquanto revisa os e-mails que recebeu, percebe que o de Mino não está lá e de repente se lembra de que não pegou seu manual com ela. Ele vai até lá logo no dia seguinte para pegar seu manual, mas ela diz que ele tem que ajudá-la a furar as orelhas se quiser pegá-lo. No entanto, ele a engana e tenta pegar o manual, apenas para ele cair e revelar exatamente a foto que estava tentando esconder. Ao ver isso, ela pega a surpresa, mas não reconhece que é ele. Ela admira o menino na foto e pergunta quem é, ao que ele mente dizendo que é seu parente. Ela então vai pegar os álbuns de fotos dela e das irmãs para mostrar a ele como eram quando jovens. Mas Futaro não se importa porque são feias. Então ela o chama de idiota e vai mostrar as irmãs em vez disso. Futaro fica aliviado por ela não ter visto a verdadeira foto que ele está escondendo, aquela de seu primeiro amor. Ele espera encontrá-la novamente enquanto olha para a foto dela, mas mal sabe que a garota é uma das 5 irmãs. Ele poderia ter percebido se apenas tivesse olhado para a foto que Mino estava tentando mostrar.
Depois disso, Futaro se encontra com Miku e Yotsuba, que está animada com o acampamento que começará no dia seguinte, mas ele ainda acha que tudo isso é uma besteira. Ichika logo aparece, e quando ele sugere que eles vão estudar, ela diz que tem uma filmagem. Mas antes de sair, ela dá sua peruca para Miku, dizendo para se disfarçar dela em uma reunião de classe que ela deveria ter. Miku pega essa peruca e vai se trocar, e Futaro a segue como um detetive desempregado, se perguntando o que ela pretende fazer. Ele de repente descobre que ela se transformou perfeitamente em Ichika. Ela vai pra aula, pra reunião, mas vê um cara feio lá que a enganou para vir sob o pretexto de uma reunião para que ele possa confessar seu amor por ela e convidá-la para dançar com ele. Mas Miku, agora como Ichika, diz a ele para lhe dar um tempo para pensar nisso. Ele diz que quer uma resposta agora e logo percebe que a atitude dela é diferente da Ichika que ele conhece. Ele quase descobre a verdade, mas Futaro rapidamente interfere para salvá-la. O cara fica com raiva e ameaça socá-lo, mas Ichika rapidamente o segura e diz ao cara que já escolheu dançar com Futaro. Ele fica surpreso e protesta que Futaro também é feio, mas ela responde que quer esse tipo de feio. Ela diz a Futaro que eles devem ir, e enquanto saem, o cara desagradável, ainda duvidando, desafia-os a darem as mãos para provar que estão apaixonados. Após isso, Futaro e as garotas vão às compras em preparação para o acampamento, e depois que voltam, Futaro fica surpreso por elas terem pago suas roupas. Mino diz a ele que decidiram ajudar o idiota falido porque não querem que ele se vista como um órfão desabrigado enquanto está com eles. Ele recebe uma notificação e descobre que seu pai tem tentado contatá-lo. Ele imediatamente corre para casa para cuidar de Ria após saber que ela está doente. Ele fica com ela até a manhã seguinte e espera mesmo quando o ônibus escolar que os levará ao acampamento está se preparando para partir. O pai dele chega e o incentiva a ir ao acampamento escolar na esperança de que ele ainda possa conseguir, mas ele responde que vai ficar em casa estudando. Ele diz que nunca realmente quis ir antes. Depois, Itsuki logo aparece e o puxa para fora de casa, e ele fica surpreso ao ver que as garotas trouxeram um carro para levá-los. Eles começam a viagem, e pelo resto do dia, Futaro está estranhamente animado com todo o lance do acampamento escolar, fazendo as garotas se perguntarem o que há de errado. Eles dormem juntos naquela noite e no dia seguinte, Ichika acorda para ver Futaro ainda dormindo. Ela se inclina para admirá-lo, e Itsuki entra no quarto justamente nesse momento, vendo-os nessa posição suspeita, o que a deixa embaraçada. Mais tarde no ônibus, Itsuki se sente envergonhada, ainda pensando no que viu antes. No entanto, ela decide aproveitar o acampamento para expressar seus sentimentos a Futaro. Enquanto isso, Ichika recebe um e-mail do seu gerente chato que diz que ela talvez deva considerar tirar um tempo da escola para se concentrar no trabalho de atuação. O acampamento começa, e na primeira noite, Futaro e Yotsuba se juntam para assustar os diferentes grupos no teste de coragem. Ichika e Miku aparecem em seguida, mas não estão assustadas, já que já sabiam que ele estaria fazendo isso. Ele avisa as duas garotas sobre o penhasco perigoso e diz para seguirem as placas. Mas Miku age friamente e vai embora, pois está com ciúmes da proximidade dele com Ichika. Então Ichika a segue rapidamente. Itsuki e Nino aparecem, e Itsuki está com medo da floresta, tendo ouvido o boato de que a floresta é assombrada. Futaro as assusta com sua máscara de Halloween, e Itsuki corre na direção errada. Ichika diz a Miku que ela poderia ter ficado mais tempo para falar com Futaro, mas ela responde que é estranha e em seguida pergunta a Ichika o que ela sente por ele. Enquanto isso, Nino está procurando por Itsuki e a lanterna do telefone dela de repente apaga. Ela ouve sons estranhos e fica assustada. Ela tenta correr, mas escorrega, e Futaro aparece de repente, mas ela o confunde com o garoto da foto que viu no manual dele, pensando que é outra pessoa. Futaro percebe que é por causa da peruca e fica confuso se deve contar a verdade. Ele raciocina que ela pode chantageá-lo se ele o fizer, então decide não fazer. Ele rapidamente tenta sair, mas ela o para e diz para ele ajudá-la a ir até a irmã, chocando-o. Eles começam a caminhar juntos e ele pensa na confusão em que está agora. Ele tenta fazer com que ela não goste dele, mas ela faz o contrário, o que o frustra. Ela vê uma ferida na testa dele e coloca um curativo. Enquanto isso, eles de repente ouvem alguns sons estranhos vindos da floresta, e Futaro sai correndo como um covarde, deixando-a para trás. Eles chegam a um beco sem saída, e a estúpida Nino imediatamente se vira na outra direção, pensando que é um caminho. Ao ver isso, Futaro corre atrás dela, tentando avisá-la sobre o penhasco, mas ela já está muito longe. Ela quase cai do penhasco, mas ele consegue puxá-la de volta e quase cai em seu lugar. No entanto, Nino rapidamente agarra o amuleto da sorte que sua irmã lhe deu, evitando que ele caia para a morte. Ela diz para ele segurar sua mão, mas ele entrega a ela seu amuleto da sorte. Depois ela fala sobre a dança ao redor da fogueira e o convida para dançar com ela, deixando-o sem palavras enquanto ele pensa sobre a dança já planejada com Ichika.
Itsuki aparece logo em seguida, e ele imediatamente se esconde antes que Nino possa apresentá-lo a ela. Enquanto isso, Ichika e Miku continuam falando sobre Futaro, e Ichika sugere que troquem de lugar para que Miku possa dançar com ele. Mais tarde, Nino retorna ao acampamento se sentindo muito feliz, e Futaro considera contar a ela o verdade. Em seguida, ele e Ichika ajudam a carregar lenha do depósito até o local da fogueira em preparação para a noite de fogueira. Eles conversam por um tempo com Ichika, dando a ele algumas lições de orientação sobre como construir sua confiança com as irmãs dela. Ele se lembra da dança e considera com quem preferiria dançar entre ela e Nino. Ele conclui e pede para ela passar adiante, mas ela começa a derramar lágrimas de repente, e ele se pergunta o que diabos é isso. Algumas garotas feias aparecem no depósito e eles se escondem rapidamente, mas não sabem que seu jogo bobo de esconde-esconde resultará em serem trancados no depósito. Eles começam a pensar em como sair e Futaro considera quebrar a porta. Mas Ichika o impede, dizendo que isso acionaria o sensor de alarme, o que poderia arruinar a fogueira. Eles tentam outros métodos, mas sem sucesso, e Futaro começa a perfurar um buraco com sua vara para gerar fogo e mantê-los aquecidos. Enquanto isso, as outras meninas começam a procurá-los, perguntando-se onde eles foram. Miku se lembra de sua conversa com Ichika algum tempo antes e imediatamente sai em busca deles, e Itsuki a segue. Ichika tenta envolver Futaro em conversas chatas, mas ele não responde, dizendo a ela que precisa se concentrar para continuar perfurando o buraco. Ela se pergunta por que ele não perguntou por que ela estava chorando antes, e numa tentativa de chamar sua atenção, ela revela de repente que vai sair da escola, chocando-o. Ela continua dizendo que tem conseguido muitos trabalhos e precisa fazer uma pausa nos estudos para focar na atuação. Futaro acha isso fantástico e não a desencoraja, mas o idiota de repente percebe que sua renda vai cair em 20%. Ele logo acende a fogueira e ela diz que não se importa em cancelar a dança em volta da fogueira com ele, mas com a condição de que eles tenham sua dança agora ao redor do fogo. Futaro fica surpreso com isso e conta a ela sobre a lenda, chocando-a, pois ela nunca soube. Ela pergunta se a Miku sabe e ele responde que sim, fazendo-a sentir-se mal por não ter considerado os sentimentos da Miku. Ela se aproxima da porta e acidentalmente bate em um tronco próximo, fazendo-o quase cair sobre ela, mas Futaro a salva rapidamente. O sensor de invasão ativa imediatamente porque a porta foi danificada e os sprinklers são acionados. Então, eles tentam encontrar uma maneira de parar o sensor, mas Miku e Itsuki de repente abrem a porta, encontrando-os em uma posição suspeita. Isso causa um grande mal-entendido, e os dois tiveram que explicar o que estava acontecendo entre eles para os professores, Miku e Itsuki, mas eles não acreditaram. Enquanto Futaro pensa na confusão em que está, Yotsuba vem chamá-lo para esquiar. Enquanto isso, Ichika está doente e Itsuki cuida dela. Elas conversam sobre Futaro e Ichika percebe que Itsuki não consegue se apresentar diante dele. Depois, enquanto Yotsuba ensina Futaro a esquiar, Miku aparece, mas continua agindo de forma distante com ele. Ichika de repente também aparece e eles ficam surpresos ao vê-la, já que estava doente antes. Eles começam a esquiar e enquanto Futaro fala com Ichika, ele de repente percebe que não aprendeu a parar. Ele desliza pela encosta e abraça uma árvore. Ao retornar de dar um abraço de urso na árvore, o curativo que Nino lhe deu no dia anterior cai. E Nino o pega por coincidência. Pensando que esse é o cara dos sonhos, ela começa a persegui-lo, e ele rapidamente foge, apenas para ver que Yotsuba também está procurando por ele. Ele tenta se esconder dos dois, mas Miku rapidamente o puxa para dentro de um iglu. Surpresos ao vê-la, eles começam a conversar e ele pergunta como eles poderiam escapar dali. Ela sugere que eles deem uma desvantagem a Yotsuba, fazendo-a carregar algo para deixá-la no mesmo nível deles. No entanto, ele diz que não gostaria disso, e explica que o atletismo de Yotsuba foi conquistado pelo esforço dela, e ele não quer ignorar isso. Ele então utiliza suas habilidades motivacionais, inspirando a garota ingênua que o escuta. Logo, ele sai do iglu como se nunca tivesse perguntado como eles escapariam. A multidão bate na testa e Miku imediatamente liga para Ichika para lhe contar sua recém-descoberta citação motivacional. Após isso, todos se reúnem e ficam surpresos por não terem visto Itsuki. Eles se perguntam se ela se perdeu, e enquanto Nino considera contar aos professores sobre isso, Ichika tenta impedi-la, dizendo que ainda não é tão grave, mas Futaro acha isso suspeito. Ele pensa por um tempo, tentando descobrir onde ela poderia estar, e de repente chega numa descoberta ao lembrar de sua interação com Ichika mais cedo.
Ele então lhes diz que sabe como encontrá-la, surpreendendo-os. Ele pede para Ichika ir junto enquanto ele a procura. Ambos embarcam em um teleférico e começam a procurá-la de cima. No entanto, depois de um tempo, ele de repente revela que sabe que ela está se disfarçando de Ichika e remove seu disfarce, deixando-a chocada. Ela pergunta quando ele descobriu e ele diz que percebeu que Ichika o chama pelo primeiro nome, enquanto ela o chamou pelo sobrenome anteriormente, quando ele ia abraçar a árvore. No entanto, ele de repente cai sobre o ombro dela e ela percebe que ele está com febre. Eles imediatamente o levam para um quarto para cuidar dele, e o professor os avisa para se manterem afastados do quarto. Depois eles se preparam para a dança ao redor da fogueira, e Nino se sente desapontada porque Futaro lhe disse que seu parente não estaria presente, deixando-a sem par. Miku encontra Ichika para discutir como ela planeja conquistar Futaro para si, aconselhando-a a competir também se quiser. Itsuki também encontra Jotsuba, que se sente péssima por ser uma idiota e não perceber que Futaro estava doente, mas continuou levando-o para baixo.